E aí, Rubinho, eu tenho notícias aqui de que o Vorcaro deu um chiliquito na cela, deu um chiliquito, deu soco na parede, e parece que agora a delação está mais perto do que nunca. A gente tem aqui o vídeo 6, produção, falando a respeito de uma delação do Vorcaro, que é o que o Brasil mais almeja no momento. Coloca o vídeo aí que depois eu passo a palavra para o Rubinho comentar. Fica mais evidente, né? Então tudo leva a crer que a gente vai ter uma delação, até do ponto de vista de mudança de estratégia do advogado, estratégia jurídica. Vamos dar um passo atrás e entender o que isso significa, né? Além das questões que o professor Beto trouxe também, eu acho que tem uma questão que é a seguinte, talvez, até para quem nos acompanha, né, acompanha a notícia, a gente todo dia tem notícias novas, fatos relacionados ao Banco Master, mas para além daquilo que é, digamos, mais óbvio, ou seja, trata-se de um escândalo envolvendo corrupção, um escândalo financeiro que afeta todos nós, contribuintes, porque no final das contas é algo que trabalha, que mexe com a economia de maneira geral e tem impacto na vida de todo mundo. Mas além disso, e aí isso muda agora o cenário com relação à a delação pode agora colocar a situação, se a gente puder pensar assim em termos simplificados, que é, teremos algo parecido com o que a gente teve na Lava Jato? Ou seja, com a Lava Jato, o que aconteceu? A Lava Jato começou a utilizar esse instituto da delação premiada de uma maneira, meu ver, na Lava Jato até, enfim, extrapolando aquilo que a delação deveria ser, ou seja, a delação, como você falou, Natália, é meio de prova. A gente está falando de uma pessoa que está sendo acusada de um crime, e aí a gente precisa confiar na palavra dela para, enfim, obter provas. Mas, é claro, a pessoa está falando de um lugar interessado, né? Ela está querendo, de uma certa maneira, falando simples assim, ela está querendo se livrar daquela acusação, livrar a própria cara. E aí, Rubinho, será que essa delação sai? Será que não sai? E se sair, teremos aí alguma surpresa, algum nome magnânimo no meio dessa delação? Pois é, eu acho que a delação já está sendo preparada. A informação interessante é que o Vorcaro contratou um advogado que chama Juca. O Juca, ele não é especialista em defender, ele é especialista em criar acordo para a delação. Ele atuou na Lava Jato para petistas e para tucanos. Já atuou na esquerda, já atuou na direita. Ele não tem lado político, ele opera dentro do direito. Ele não é um cara que faz rede de influências, como era o caso do Vorcaro, que construiu uma rede imensa. Ele simplesmente negocia quem vai cair, quando vai cair e como vai cair. O Vorcaro contratou o advogado da delação. O Vorcaro contratou o sujeito que pode construir a chave que vai abrir a porta da sua cela. A delação do Vorcaro tem poder para implodir Brasília. Vamos lembrar que a Lava Jato começou com um doleiro e acabou com a queda de uma presidente da República. O escândalo do Banco Master começa com um banqueiro. Com quem mais ele pode acabar? O Juca, que foi contratado, sem dúvida tem a profundidade para isso. Eu não sei se o Vorcaro deu chilique ou não, se ele esmurrou a parede ou não, se ele falou o nome de pessoas políticas, de ministros ou não. O que eu sei é que, mesmo que não tenha acontecido, o fato de existir essa matéria dizendo que ele praticou tais atos já é a demonstração de que ele está disposto a delatar. E aí eu faço uma reflexão com vocês. Todo mundo viu e virou até uma chacota, um estilo de vida do Vorcaro. Sujeito que voava nos melhores aviões, frequentava os melhores hotéis, dava as melhores festas e se vê trancado numa cela de 9 metros quadrados, com a cabeça raspada, a barba feita, parecendo um pica-pau depenado. Naturalmente, a dignidade dele foi no chão. Ele deve estar enlouquecendo dentro da cadeia. E isso é o ambiente que vai fazer com que um sujeito que leva a vida que ele leva, delate. Ele não tem o perfil de gangster, treinado na milícia, em grupos terroristas como José Dirceu, que aguentou tudo calado e ficou preso de bico fechado. Eu não dou um mês para o Vorcaro delatar. Eu acredito, inclusive, que ele já decidiu pela delação quando contratou o Juca. A única questão é quando ele fará a delação. Isso vai ser feito após a análise, extrato a extrato, processo a processo, documento a documento, feito pelo Juca. Não para montar sua defesa, mas para entregar para a Polícia Federal, para entregar para os investigadores exatamente a informação que eles querem. E com essa informação, Brasília vai fluir. Bom, Adriles, a gente estava falando aqui sobre a delação do Vorcaro, eu espero que tu esteja me ouvindo, porque o Vorcaro deu chiliquito na prisão, né, esmurrou parede e tudo mais, e rolou até uma reunião
É o print 7, produção. Tivemos uma reunião aí dos advogados do Vorcaro, com Magnânimos. Como é que é a história? Print 7, produção. Aí, ó. Vorcaro e novo advogado se reuniram após a decisão do STF de manutenção da prisão. Então, Adriles, a expectativa é em torno dessa delação, porque como o Rubinho bem falou aqui, ele não é um guerrilheiro, ele não está acostumado a viver numa cela ali minúscula, fazendo cocô no buraquinho, com pia de cimento, todas essas coisas, e ele já trocou de advogado, porque o advogado anterior parece que era meio próximo dos magnânimos, não queria uma delação, e essa troca de advogados levanta de novo a história da delação, até porque o STF dessa vez não conseguiu salvar ele da prisão. Qual que é a tua expectativa com relação a isso? A construção de um conluio em torno de corrupção, de manutenção de poder desse conluio em torno da corrupção, se dá exatamente pela proteção de uns aos outros. Quando você tem as notícias de que o Vorcaro, humilhado, constrangido, preso, soca a parede de uma prisão, você está vendo um homem que é o epicentro da corrupção do Brasil, um homem que se reuniu e subornou e deu dinheiro em troca de poder, em troca de impunidade para ministros de Estado, para juízes do Supremo, para políticos, homens que deu degustações de uísque a prostitutas a dinheiro para toda, praticamente, a República em torno do consórcio STF-PT. Ele está sendo abandonado por essas pessoas. Vorcaro hoje é visto pelo Brasil inteiro e pelo mundo como o epicentro da corrupção generalizada que tomou conta da República. Vorcaro não tem salvação. O único esboço de salvação possível é ele, de alguma forma, reduzir um pouco a pena dele, porque ele é um dead man walking, ele é um arquivo vivo e morto ao mesmo tempo, porque ele não tem a menor possibilidade de sobrevivência nesse país mais. Ou seja, se ele sai da cadeia, é risco dele ser suicidado, ou dentro da cadeia, inclusive. Ele vai ser condenado pelos crimes que tem. Então, a maneira dele, de alguma forma, de sair do sufoco total, do lodaçal total que ele se enredou e que os amigos deles o abandonaram, é a delação premiada. É muito simples assim. E a delação dele deverá ser pungente. Por quê? Ele não vai exatamente delatar os meandros do crime, porque os meandros do crime estão todos dados aí. Entendeu? Um homem, um juiz do Supremo que recebe 129 milhões através de sua esposa para fazer lobby de um homem que está sendo julgado e investigado pelo Supremo. Uma criança de 10 anos entende isso. Juiz que recebe dinheiro do julgado e do investigado. O outro que teve um resort construído com um cassino e luxos nababescos, que trancou a investigação em seu próprio poder, que eventualmente é patrocinado por esse corrupto, por esse banqueiro corrupto. Um banqueiro corrupto que ameaça quebrar os dentes e matar, inclusive, um jornalista por estar publicando notícias contra ele. Um homem que, eventualmente, até nas suas relações íntimas, ameaça colocar 250 milhões para fabricar dossiê para o ex-marido, pai da filha da sua namorada. Ou seja, é um homem que não tem a menor possibilidade, a menor chance de haver um descanso para ele. Toda a República podre, carcomida pela corrupção, está interessada no sumiço, na prisão, na ruína de Vorcaro. Entendeu? Então, para ele, de alguma forma, se colocar, se projetar como alguém que tem dado algum tipo de contribuição à nação, a saída dele é fazer o que o Roberto Jefferson fez. Claro que em muito maior escala para o Vorcaro, o Roberto Jefferson recebia caixa 2 e era organizador de mensalões. É delatar, meu filho. É delatar e ter algum esboço mínimo de dignidade, algum esboço mínimo de paz e de não passar décadas até a morte dele na cadeia. É só isso. Dinheiro ele deve ter. Dinheiro de alguma forma, ele vai sobreviver de alguma forma. Agora, ou ele faz isso, ou ele apodrece na cadeia, ou pior, ou ele é suicidado na cadeia, como o seu capanga e outros membros lá da inteligência nacional, que coincidentemente estão ficando deprimidas e se suicidando e sumindo do país. Sumindo da vida, quer dizer, entendeu? É isso.